Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas ao estudo do estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Essa é a nossa classe de professores, que é feita para quem é professor de Escola Sabatina e para quem não é, para quem gosta de aprender estudando a Bíblia. Nós estamos estudando esse trimestre o livro de Hebreus, temos aprendido muito com ele, eu tenho aprendido particularmente, tenho certeza que você também tem. Estamos aqui para ouvir a multidão das ideias, né? Não só daqueles de nós que estamos aqui para compartilhar com você, mas você que está aí também e que participa pela internet, tá bom? Já vou lembrando para você compartilhar o nosso link com pessoas que você ama, com gente que gosta de estudar a Bíblia, e vou apresentar para vocês mais uma vez, voltam hoje nossos amigos Dermival, Josué e Hélio. Bem-vindos, amigos. Obrigado, Fernandinho. Olá, queridos. Prazer estar juntos novamente. Yes. É isso aí. Nós estamos na lição número 12, penúltima lição do trimestre. E vamos orar. Vou convidar o Hélio para orar conosco. Hélio, por favor, para a gente iniciar o estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de estudar tua palavra, e de forma especial esse trimestre, o livro de Hebreus, que tanto nos permitiu crescer no conhecimento e, sobretudo, em perceber as maravilhas da pessoa do Senhor Jesus. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos tua bênção agora ao recordarmos esta lição, e que cada irmão que estiver ligado, que estiver conectado e que ainda vai se conectar, possa também receber essa mesma bênção. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Na lição dessa semana, lição 12, recebendo um reino inabalável. Oh, coisa maravilhosa, né? Estamos chegando aí no ponto gostoso, né? Recebendo um reino inabalável. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Bom, nós vamos começar então o estudo dessa lição. Vai introduzir para nós a lição. É o Hélio que ficou de introduzir, Hélio. Então vamos lá. Introduz para nós, sábado e domingo. Então, a introdução da lição aqui, proposta para o sábado, ela destaca a passagem que será estudada na lição, que é Hebreus 12, 18 a 29. E o autor, logo de cara, já diz que esse texto, essa porção, é o ápice da epístola, dessa carta, e resume a preocupação principal do apóstolo, repetindo a ideia com a qual ele começou a epístola, que Deus nos falou por meio da pessoa de seu filho, e devemos prestar atenção ao que ele nos falou. Devemos prestar atenção nas suas palavras e nele. Interessante que alguns elementos passam como uma recordação do apóstolo, porque ele já vai se encaminhando para o final dessa carta, e se nós lembrarmos bem das primeiras lições, essa carta é considerada um grande sermão. E então ele já vai aqui concluindo esse sermão, e como é próprio, até hoje, nós pregadores fazemos isso, quando você vai para a conclusão, você recorda alguns pontos que você acrescentou e você enfatizou, e você agora relembra esses pontos, não é? Então, aqui ele nos menciona que nos versos 22 a 24, a descrição que é feita de Jesus aqui resume aquilo que o apóstolo já apresentou na carta, ou seja, ele é um mediador da nova aliança, e seu sangue é que provê a salvação para os crentes. O seu ministério sacerdotal é real, não é imaginário, fictício, em nosso favor, e é também um motivo de celebração para as hostes celestiais. Esse é um aspecto que está sendo destacado aqui nesta lição, nessa porção. Depois ele faz também uma referência a Hebreus 12, 25 a 29, que contém a exortação final. E essa exortação, realmente, a mim me surpreendeu bastante, porque ele traz o tema do juízo de Deus, do juízo pré-advento, que trará, e finalmente
além do juízo pré-advento, o juízo final executivo de Deus, que trará a destruição para seus inimigos, com uma vindicação do seu povo, com uma ligação maravilhosa com Daniel capítulo 7. Eu confesso para vocês, sou pastor há mais de 40 anos, agora jubilado, nunca havia prestado atenção nessa ligação de Hebreus 12, 25 a 29 com Daniel 7. Eu fiquei simplesmente encantado. E o final, para terminar aqui a introdução, ele reafirma a importância das conquistas de Jesus na cruz e direciona isso, e direciona os crentes para a vitória em Cristo. Que lindo! O apóstolo, no seu sermão, ele finaliza, está finalizando, e ele então deixa uma mensagem positiva, de confiança, da vitória do povo de Deus, da vitória dos filhos de Deus sobre as forças do mal. Essa introdução, claro, o verso para memorizar, sempre os meus colegas que apresentaram sábado e domingo deram ênfase, e esse verso 28, ele é o coração dessa mensagem final, porque fala de um reino inabalável, que nós, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, a qual sirvamos a Deus de modo agradável, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Esse reino inabalável só é possível pela graça de Cristo, que desperta em nós gratidão e serviço, e reverência e temor, que a gente vai acabar estudando aí nos dias diversos da lição. Essa é a parte de sábado. Colegas, alguma percepção a adicionar aqui na introdução? Eu gostaria de apenas ressaltar essa ideia do reino inabalável, né? Como em relação a Daniel 7 tem a questão do juízo pré-advento, nós também vamos para Daniel 2, que apresenta o levantamento de reinos, né? De potências, e eles sendo substituídos, e eles caindo, né? Dando lugar ao outro. E esse reino é um reino inabalável, é um reino que não terá fim. E eu gosto de pensar numa situação de felicidade, de bem-estar, de companhia, que nunca vai ter fim, que não vai ter nada que tire essa estabilidade. E é justamente essa promessa que Deus nos dá, né? De nós, por causa de Jesus, fazermos parte de um reino inabalável. E aí ele diz, olha, vocês serão reis e sacerdotes desse reino. Então, é uma coisa que me faz muito bem ao coração ao pensar que eu estou sendo convidado e já participando desse reino inabalável quando aceito o senhorio de Jesus na minha vida. Interessante, pastor Carnassali, Sim. é de que aqui, além de iniciar-se, de ser inaugurado esse reino inabalável, nós temos também um contexto de festa. É uma celebração, né? É a celebração da vitória. Ou seja, de um lado você vê as ruínas desse velho mundo. Você vê as ruínas, vê a fumaça ainda saindo, e você já divisa esse reino inabalável, né? Como o Josué muito bem colocou, né? Já que você fez essa ligação com Daniel 7, né? E o Josué, eu estava pensando, mas parece que tem alguma coisa de Daniel 2. E o Josué resgatou isso, que coisa maravilhosa. Então, aquela estátua cai, vira pó. E quem agora se apresenta é esse reino eterno, essa pedra, né, que cresce. Então, esse reino maravilhoso, ele é inaugurado com uma grande festa, para a qual todos nós somos convidados antecipadamente. Interessante que está aqui pensando, Josué é formado em comunicação, Fernando trabalha muitos anos em comunicação, o Erlo, que não está com a gente aqui também, tem essa especialidade, o Williams, né, o nosso líder mundial de comunicação. Eu fiquei pensando, Fernandinho, se a gente fosse traduzir para um convite, hoje ainda se usa mais eletronicamente, né? Se fosse preparado um convite formal para essa celebração, local da celebração, Monte Sião, e aí vai estar o traje que você tem que estar, o horário. Pensa nesses elementos, eu fiquei tentando imaginar, né? Música, Arautos do Rei, aí não, né?
tentando pensar aqui os elementos que estarão participando ali, né, dessa festa. E essa afirmação, que é o que trata a lição do domingo, é interessante. Vocês chegaram ao Monte Sião. Olha que afirmação tremenda, não é? E participamos, e vamos participar de uma grande festa, que o Dermival mencionou. Chegamos nesse lugar, e aí ninguém se esquece do hino dos arautos, chegamos aqui, chegamos pela fé, né? Eternizado aí por várias formações, cantado por todas as formações. Este chegamos pela fé vai de fato acontecer, porque estaremos nesse Monte Sião pela fé no nosso representante, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nessa celebração que vai acontecer, nós vamos encontrar uma multidão inumerável, que não se pode contar, de anjos. O próprio Deus, a pessoa do Senhor Jesus, que é o centro de toda essa celebração. E nós viemos como parte dos primogênitos, que menciona aí o texto, de 22 a 24, arrolados no céu. Imaginem a alegria, e me emociona isso. Quem vai estar lá, e nós podemos estar lá, eu espero que estejamos lá, e nós vamos nos reconhecer, e quem sabe um dia, lá naquele dia, nós vamos lembra aquela lição que nós gravamos com o Fernandinho, nosso nome está no livro da vida, nós estamos aqui, aconteceu, é real. E esse livro da vida, que parece para muitos misterioso, mas ele é simplesmente o livro dos convidados para essa festa, não é? Nós somos, a lição enfatiza isso mais uma vez, nós somos primogênitos porque nós compartilhamos a herança do primogênito por excelência, daquele que é a primícia dos primogênitos. Que lindo pensar nisso aí, né? Somos também descritos nesse texto, no 23, como espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem de nós pode se atrever a dizer, eu me aperfeiçoo, eu me aperfeiçoei? O máximo que a gente faz é tentar conhecer um pouquinho mais, buscar um pouco mais de conhecimento, de luz, ser uma melhor pessoa, mas o que é isso comparado com a perfeição de Jesus? Então, esses espíritos dos justos aperfeiçoados, que coisa linda! E essa, finalmente, o autor também acrescenta aqui, é uma figura de linguagem em que uma dimensão de nossa natureza vai representar o todo. Ou seja, nós estaremos ali completamente aperfeiçoados, sem vestígios, sem traços do pecado. E essa festa, para que essa festa? Ela celebra a inauguração do governo do Senhor Jesus Cristo. Então, aí que entra novamente Daniel 2, mas com ênfase Daniel 7, essa descrição. Então, a inauguração do seu governo, do seu sacerdócio e da eterna aliança. E este local, o Monte Sião, 3 dos salmos citados em Hebreus 1, eles descrevem Salmo 2, Salmo 110 e Salmo 102, descrevem o lugar onde isto vai acontecer. Ali também é o lugar em que o filho será nomeado sacerdote para sempre. Citação de Salmo 110, verso 4. E de acordo com o Salmo 110, a nomeação do filho como sumo sacerdote também ocorre no Monte Sião. Olha aqui, quanta coisa, quanto simbolismo, quanta coisa linda acontecendo nesse lugar. Portanto, o Monte Sião é também o lugar onde a nova aliança será, mais uma vez, confirmada. Que lindo, que maravilhoso. Vocês chegaram ao Monte Sião. Eu fico pensando, meus queridos, enfrentamos tantas lutas. Há poucos dias, Fernandinho perdeu a sua mãe. Nós já passamos por isso há algum tempo. Josué, Dermival e eu perdemos gente querida nossa. Esse será o dia do reencontro, será o dia da celebração. As coisas velhas passaram. Esse texto que nós amamos tanto, de Apocalipse 21, 4 e 5, e não haverá mais lágrimas, dor nem morte, ele será realidade. Nós vamos desfrutar disso. E como é que nós vamos reagir é o que a lição vai ainda apontar para nós em alguns dos dias aí pela frente. Que mensagem linda. Se a lição de todo o trimestre, para mim, ela se resumisse só nesta compreensão desse texto de Hebreus 12, 22 a 24, que eu confesso para vocês, nunca havia prestado suficiente atenção nesse texto. Eu amo o livro de Hebreus,
Tenho sermões sobre 12, o capítulo 12, mas nunca havia prestado atenção sobre esse texto. A lição teria valido a pena. Que promessa grandiosa olhar antecipadamente a festa do Monte Sião. Você falando aí, eu pensando, né? Quantas coisas boas Deus coloca, né? E a gente se perde um pouco ao apresentar esse assunto, né? Do juízo de Deus como uma coisa negativa, né? Aliás, às vezes a gente até canta, né? A gente canta, agora já não se canta muito, mas cantou muito, não sei nem se ele faz parte do Inário agora, né? Mas aquele hino, quando o rei vier, irmão, quando o rei vier, ó, que será de ti e mim quando o rei vier, né? Um negócio assim, meio, o que vai acontecer quando o rei vier, né? Um medo, né? Então, mas é uma promessa, né, de muita coisa boa. A gente pode ampliar isso aqui um pouco mais e lembrar daquela promessa em Jeremias, que muitos que estarão ali no meio daquela multidão não vão ter ouvido falar do plano da redenção, né? Que feridas são essas nas tuas mãos, né? Vão perguntar, né? Quer dizer, vão olhar aquela multidão e olhar para Jesus, mas por que tudo aqui é perfeito, mas ele tem aquelas cicatrizes, as marcas nas mãos dele, né? Ou seja, essa justiça de Deus que excede qualquer entendimento, né? E que é uma justiça toda misturada com amor, né? E que procura nos envolver os outros também, né? Ou envolver todas as pessoas que habitam nesse mundo, né? O Senhor é maravilhoso, né? E todas essas promessas, esses planos são para todos nós que vivemos na face da terra, né? Fernandinho, eu estava pensando naquele outro hino, que a letra é assim: o juízo se assentou, abriram-se os livros, quem dentre nós subsistirá? Olha que terrível! Os mais antigos lembram dessa melodia aí. Viu, Dom Hélio? E esse já é o assunto da segunda-feira, né? Certamente, é isso mesmo. Muito interessante. Mas o enfoque é diferente, já. Espero que você dê um enfoque diferente. Vamos ver, se eu não der, você me ajuda. O nosso teólogo está aqui, ele vai nos ajudar. Tá bom. E é interessante que você várias vezes já mencionou as conexões, né, que o autor tem feito com outras passagens bíblicas, né? E parece que essas conexões bíblicas são inesgotáveis, né? Maravilhoso. E aqui o autor da lição, ele pega Hebreus 12, né? Desses versos 22 ao 24, e ele faz uma conexão com Daniel 7, quando aqui em Hebreus fala daqueles que estarão nessa celebração, né? Fala de Deus, o juiz de todos. E aí ele pensa essa ideia de juízo e ele vai lá para Daniel capítulo 7, onde existe um trono de fogo, onde o ancião de dias se assenta nesse trono, né? E são abertos os livros e começa o juízo, né? E cronologicamente isso acontece justamente nos dias da ponta pequena, né? Então é tão interessante que quando a gente vê quando esses livros são abertos e quando o juízo se assenta, é justamente um pouco antes de ser dada a declaração e a vitória aos santos, ou seja, é um juízo pré-advento, que acontece antes do advento do Senhor. Então, dentro da cronologia daquilo que é apresentado em Daniel 7, você percebe que esse juízo ele acontece antes da volta do Senhor Jesus. Então, é muito bonito quando a gente pensa, aqui a lição, inclusive, destaca, né, que Deus preside, né, esse juízo, os livros são abertos, e diz assim, e o resultado é que o povo de Deus recebe o reino. Então, quem dentre nós subsistirá, né, é uma coisa que já está definida. É aquele que aceitar o oferecimento de graça do Senhor Jesus. Esse subsistirá no juízo,
né? E é interessante que, dentro desse contexto todo que nós estamos estudando de Hebreus, Jesus, ele é a figura principal para que o juízo seja favorável aos santos. Porque é ele que se identifica conosco ao se encarnar, é ele que entrega a sua vida como um sacrifício perfeito, é ele que ressuscita, sendo a primícia daqueles que vão ressuscitar. Então, a gente vê assim um entrelaçamento, né, das ideias de Deus como juiz, né, o tempo de juízo lá de Daniel 7, e Jesus sendo a garantia de que nós não precisamos temer esse juízo, porque ele é o nosso advogado, ele é o nosso substituto, e se nós estivermos nele, nós receberemos as recompensas do reino e vamos participar dessa celebração. Então, essa é uma coisa extraordinária que a Bíblia nos oferece, porque nesse mundo de instabilidades, de inseguranças, incertezas, né? Nós precisamos de segurança para a nossa vida, nós precisamos de esperança. E essa segurança é que é a palavra de Deus. Não precisamos temer o juízo. Nós já podemos contar que vamos fazer parte daqueles que vão celebrar as bodas do Cordeiro, por causa de Jesus, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele se tornou e por aquilo que ele é. Então, louvado seja o nome de Deus, porque nós não precisamos temer o juízo nem o futuro, porque já está determinado que o juízo será favorável àqueles que estão em Cristo Jesus. Josué, eu acho que é importante a gente fazer uma demarcação bem clara, porque isso é doutrina, não é? E eu não tenho dúvida nenhuma, o juízo ele é um juízo pré-advento para determinar aqueles que serão salvos e os que não serão salvos. E ele tem depois um intervalo de um período aí, os 1000 anos, que demonstrará a realidade dos que se perderam, e tem a sua fase executiva final, que é justamente aquilo que vai ser comentado na lição de segunda-feira, só para não gerar nenhum tipo de confusão para os irmãos, para ficar bem claro. O juízo ele é pré-advento, nós adventistas cremos nisto, ele ocorre antes da volta de Jesus, ele termina com o fechamento da porta da graça, mas ele ganha um intervalo, que é a fase de examinação dos livros, o período de 1000 anos, lá Apocalipse 20, e ele termina com a fase executiva do juízo, quando de fato os santos recebem o reino em definitivo. Só para a gente deixar claro isso. É isso mesmo, Dom Hélio. Esse juízo ele acontece em 3 fases, né? Que é esse juízo pré-advento que chamamos de investigativo, esse durante o milênio que nós chamamos de comprobatório, de comprovação, e após o milênio, né, é o juízo executivo, né? É quando de fato todas as coisas serão definidas. Muito bem lembrado. Eu queria só destacar uma coisa, né? É porque no passado tinha uma ênfase muito grande nesse nosso período agora, né, de juízo investigativo, onde muitas vezes se criava assim um medo, um terror, né, em cima do, olha, e se o teu caso estiver sendo julgado agora, né? Então as pessoas ficavam assim aterrorizadas, puxa, mas se o investigativo está acontecendo desde 1844 e tal até hoje. Contudo, quando a gente olha para a profecia, por isso que Jesus disse que a verdade liberta, né? Quando a gente olha para a palavra e vê o período do selamento ali perto da volta de Jesus, né? No período de hoje, ou no momento hoje, ninguém é selado, o caso de ninguém é decidido enquanto ele está vivo, né? São julgados os mortos e só será selado alguém vivo quando estiver para Jesus voltar. Então, hoje ninguém é selado vivo, né? Espera-se até o último momento, né? Para que depois essa pessoa seja julgada. Então, não existe o selamento, a definição do caso de alguém que está vivo, a não ser no selamento final que vai acontecer ali um pouquinho antes da volta de Jesus, tá? Só para tirar esse aspecto de terror. Mas, Fernando, eu gostaria também, em função disso que você está falando, como nós não sabemos o dia do amanhã, né?
o dia da nossa morte pode estar daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, daqui a um dia, um mês, a gente não sabe, né? E quando chegar o dia da nossa morte, o assunto da nossa vida vai estar encerrado com a nossa morte, não é verdade? Então, se você imaginar essa questão do juízo investigativo, quando ele acontecerá, ou quando acontecerá o dia da nossa morte, que nós não sabemos, qual é a nossa garantia? É estarmos hoje em Cristo, né? Nós estamos hoje buscando o Senhor, hoje dependendo do Senhor, hoje deixando Ele guiar a nossa vida, né? Hoje tendo a certeza e a garantia que a nossa vida está escondida em Cristo. E se ela está escondida em Cristo, nós não devemos temer. Então, Amém. eu acho que tanto essa questão do juízo quanto de uma morte repentina que pode acontecer, deve nos levar a ponderar sobre esse assunto. Bem lembrado, Josué. Inclusive, para quem fica pensando só em termos de só na volta, só quando Jesus voltar. E quando ele vai voltar, né? Bom, nós não sabemos, né? A gente não sabe. Pode voltar para mim se eu me for hoje, né? Beleza, vamos avançar? Temival. Eu quero pegar o gancho, né? É claro que Deus poderia concluir o caso de todos os que estão vivos hoje. Ele pode concluir. E por que é que Deus não conclui antes? Porque o objetivo do juízo é a vindicação do nome de Deus diante dos seres criados. Nós nunca conseguiríamos entender como que o nosso caso, ou o caso de alguém da nossa família, fosse encerrado antes que ele morresse, né? A gente não conseguiria, não, mas o caso dele foi encerrado 20 anos antes, morreu 20 anos depois, como é que é? E Deus encerrou antes, está perdido. Então, o objetivo do juízo é sempre em favor dos seres criados, para nossa compreensão. Deus não precisaria estar realizando um juízo desde 1844 para cá. Mas ele faz isso, o quê? De maneira didática, para que nós possamos entender todo o processo e entender esse Deus que chama para si toda a justiça, todo o amor, toda a misericórdia, por ser um Deus de justiça e misericórdia. Bom, eu gostaria agora de tocar num ponto interessante. A lição de terça-feira ela fala isso. Nós começamos com o verso áureo, dizendo, por isso recebendo nós um reino inabalável. E agora, nós temos na lição de terça-feira, Deus vai ter abalo. Fazendo tremer o céu e a terra, incrível, né? E aqui no verso, eu gostei muito desses versos 26 e 27, porque aqui diz assim, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então, virá um tempo em que, e a gente espera que logo chegue esse tempo, em que as coisas abaladas serão, a gente pode dizer assim, destruídas completamente, para que fique só o inabalável. E eu lembro daquele texto de Apocalipse 6, né, onde os ímpios, né, os incrédulos vão pedir que as rochas caiam sobre eles. Estão apavorados por tudo aquilo que está acontecendo. O mundo está sendo sacudido, né? Então, é interessante Deus fazendo tremer esse céu e essa terra. Essa figura, na verdade, aponta para o dia do julgamento, ou o chamado dia do Senhor, o dia do juízo. O dia do juízo, nos profetas do Velho Testamento, nos autores do Velho Testamento, ele sempre é um dia marcado por a terra sendo abalada, as estrelas, o sol e a lua não dando a sua luz, né? A terra se contorcendo completamente e os povos em angústia. Essa é a figura da palavra de Deus acerca do grande dia do juízo, o dia final. Esse dia final, ele aponta para, e agora é importante isso, não é um dia para que nós fiquemos assustados, apavorados, voltando a essa ênfase, né? Ele é o dia da libertação do povo de Deus.
Isso é extraordinário. É a libertação do seu povo, para que nunca mais haja lágrimas, nunca mais tristeza, né? Aquilo que pode ser abalado será destruído para todo sempre. E então teremos novos céus e nova terra, não é isso? Teremos novos céus e nova terra. Então, a destruição, esse abalo aponta para a destruição dos poderes terrestres, é a estátua sendo esmiuçada a pó, destruição, não é? Daqueles poderes que perseguem o povo de Deus, e é também, agora, um dia de juízo e de condenação para aqueles que não aceitaram o reino de Deus e a sua justiça, não aceitaram o plano de salvação, e o dia, sem dúvida, o dia de alegria, o dia de salvação eterna para o seu povo. Este momento está, ou melhor, este evento ainda está por acontecer. Vai acontecer um pouquinho antes daquele evento de termos um reino inabalável. E nós, pela fé, já podemos desfrutar. Aliás, o povo judeu, né? O povo que era objeto da mensagem do apóstolo Paulo, precisava exatamente dessa mensagem. Olha, pode cair o mundo. É a música que o Novo Tom canta, né? Que a Joyce cantou muito. Pode cair o mundo e eu estou em paz. Então, o povo de Deus é chamado para desfrutar dessa paz hoje, pela fé em Cristo Jesus. Em breve isso vai acontecer. Nós podemos já experimentar isso pela fé. Amém. Amém. Amém, amém. Alguém comenta sobre isso? Eu pego o gancho, Fernandinho, e já entro para quarta-feira, porque o Vai lá. Dermival, como sempre, preparou muito bem. E se de um lado Deus fará tremer céus e terra, como acabamos de ouvir tão claramente o significado desse tremer céus e terra, a destruição final dos ímpios e de Satanás e seus anjos, e o mal não se levantará novamente. Em contraste está um reino inabalável. Interessante que Paulo e o próprio autor da lição conseguiu captar muito bem isso. Ele menciona de forma muito clara de que esse abalo do qual o pastor Dermival se referiu e explanou tão bem, não significa a destruição do planeta Terra. Se Deus, lá no princípio, e nós, como criacionistas que somos, e acreditamos na criação ex nihilo, ou seja, Deus criou do nada, ele trouxe existência pelo poder da sua palavra, esta recriação será uma renovação daquilo que já existe. Então, não haverá a terra será purificada pelo fogo, mas não consumida pelo fogo. Deus recriará novos céus e nova terra, o que existe será recriado, e esta terra será o lar dos remidos e o centro de todo o universo. Interessante que Hebreus deixa muito claro que os conceitos de permanência, de estabilidade, de longevidade, eles estão associados à pessoa do Senhor Jesus. Se você não está com Cristo, você vai ser abalado, você vai ser destruído, em outras palavras. E nós, por mais dura que seja essa palavra, ela também tem que ser pregada. Nós não podemos ficar aí, parar aí, mas ela tem que ser dita também. Então, no passado, a gente já brincou um pouquinho com isso, no passado, a mensagem do juízo era só ameaça, era muito ameaçadora. Ela continua tendo um componente de advertência muito forte, que é a rejeição da aceitação de Jesus como Salvador pessoal. E nós precisamos dizer para as pessoas o que vai acontecer se essa for a escolha delas. Mas a ênfase deve ser o resultado daqueles que aceitam a Jesus, que é estar com Cristo, e este estar com Cristo implica em que nós não seremos abalados. Esses textos que o autor colocou aqui na pergunta 4, Salmos 15, 5, 16, 8, 21, 7, 62, 2, 112, 6, eu li cada um deles e é interessante como a gente vai recordando. O Salmo 15 fala das características, 11 características daqueles que não serão abalados e que vão desfrutar do reino. Os que viverem na presença do Senhor, o Salmo 16, 8, vão permanecer para sempre.
os que confiarem nas misericórdias, o Salmo 21:7 do Altíssimo, esses vão permanecer. O Salmo 62:2, ele menciona que serão inabaláveis, eles não têm o que temer, aqueles que fazem de Deus a sua rocha, o seu refúgio e a sua salvação. Olha que coisa linda, pensar na decisão que cada um de nós pode fazer e aceitar a Deus como rocha, refúgio e salvação. E eu aí emendei dizendo que Hebreus 12:28 diz que nós também receberemos um reino inabalável e nos tornaremos inabaláveis, não porque, como prega este humanismo, não porque, e aquele desenho também conhecido aí da infantil, que nós temos a força, temos a capacidade, não, de jeito nenhum. Nós nos tornamos inabaláveis e recebemos um reino inabalável porque estamos com Cristo e esse reino é de Cristo. E esta é mais uma referência a Daniel capítulo 7, agora o versículo 18, onde diz que os santos vão possuir o reino para todo sempre. Esse reino pertence ao Filho, mas ele decidiu compartilhar conosco, inclusive nos convida para essa fase intermediária do juízo, de acompanhar. Por que que as pessoas que podem despertar em nós alguma dúvida, por que que não estão lá, aquele, Deus vai mostrar para nós por que que eles não estão e nós vamos compartilhar desse juízo com ele. E, finalmente, nos tornaremos juízes com ele, de acordo com Apocalipse 20, verso 4. E aí vem a pergunta que o autor encerra a lição da quarta-feira: que escolhas você e eu podemos fazer para permanecer inabaláveis até o fim? Eu fiquei pensando muito nisso, sabe, gente? Muito nisso. Vocês sabem, Dermival e eu, nós nos formamos juntos em 1980. Nosso grupo era mais ou menos de uns 53 formandos, mas vários dos nossos colegas, lamentavelmente, por razões diversas, eles não completaram a carreira ministerial. Ficaram ao longo do caminho. De alguma forma, por algum motivo, sem nenhum julgamento e sem atirar pedras em ninguém, houve tropeços. Não que os que permaneceram e chegaram ao final são melhores do que eles, de forma nenhuma, mas há uma razão por que uns tropeçaram e outros não. Será que essa razão está em que fomos melhores, Dermival? Não creio nisso, mas eu creio que, de alguma forma, aqueles que completaram a sua carreira ministerial, eles estiveram mais apegados a Jesus por mais tempo, o tempo todo, e pela graça do Senhor Jesus Cristo, ainda que surgiram tentações, provações, a graça de Cristo, por eles estarem buscando essa graça de uma forma especial, os mantiveram. E eu fico pensando, e nós, como igreja, como irmãos, como membros desta congregação maravilhosa que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que escolhas podemos fazer? Eu não tenho dúvida. Eu me refiro mais uma vez ao que foi estudado recentemente, Hebreus 12:2. Só há um caminho, é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nos livrar, desembaraçar de todo pecado, de todo peso e correr com perseverança a carreira. E o correr a carreira e o desvencilhar-se de todo embaraço resultam desse olhar para Cristo, e olhar para Cristo é uma resposta daquilo que Deus quer fazer e faz por nós. Então, o meu apelo é que nós possamos, para mim mesmo, e para cada um dos nossos queridos irmãos que nos acompanham, que nós possamos olhar para esse Cristo maravilhoso, aceitar a sua oferta de amor, correr a carreira com perseverança e ficar longe do pecado que tão de perto nos assedia, que nos perturba a vida, mas com Cristo nós podemos ser inabaláveis e vitoriosos. Hélio, você estava falando aí sobre essa questão de não ter a ênfase, né, na questão do julgamento, ou do sofrimento e tal, mas que eles também estão presentes. Bom, o equilíbrio, ele é tudo, né? Deus é a expressão do equilíbrio. Jesus foi a expressão do equilíbrio, né? Nenhum extremo, mas o equilíbrio. E quando eu olho para a mensagem de Laodiceia, eu sempre faço referência a ela, porque é a nossa situação, é a situação do cristianismo hoje, né? E aí, pensando na lição 9 que nós fizemos juntos, e nessa daqui, que mostra Jesus, né, como nosso sumo sacerdote, Jesus como o consumador de todas as coisas, e aí os 3 remédios para Laodiceia,
para que ela possa ser transformada, são a justiça, as vestiduras brancas, que são a justiça de Cristo, né? Essa graça ilimitada da qual nós podemos nos apropriar, porque Ele dá para nós, e tomar não a nossa própria justiça, mas a justiça dele. E Laodiceia, que somos nós, precisamos aprender o assunto da justificação pela fé, né? E não pelas obras. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Nós precisamos entender isso. Por isso, esse é um dos remédios. O outro remédio é o colírio do Espírito. E é o Espírito quem imprime o caráter de Jesus na gente. E a gente precisa muito entender direitinho a obra do Espírito hoje. E o último remédio é essa coisa da fé, do amor e da fé que são aperfeiçoados através do sofrimento. Ou seja, o sofrimento ele está presente na nossa vida o tempo todo e estará também no fim, né? E você vê claramente ali que, ao se aproximar o fim, tem uma parte dos habitantes da terra sofre antes de Jesus voltar, né? E a outra parte sofre na volta dele e depois dela, né? Porque antes por perseguição daqueles que não escolhem a Deus, e depois os que sofrem, aí sim, pelas consequências de não terem se agarrado à tábua de salvação, que é o Senhor Jesus. Então, sim, o sofrimento está lá, e Jesus, como sendo aquele que envia a carta para Laodiceia, ele diz assim: Laodiceia, você precisa aprender, ter a fé aperfeiçoada, o seu amor aperfeiçoado através do sofrimento. Laodiceia precisa aprender a sofrer, precisa da justiça de Cristo e precisa do colírio do Espírito. Então, esse equilíbrio, temos que apresentar tudo, né? Mas o equilíbrio é o mais importante. Podemos passar para o último dia, Josué? Podemos, sim. A lição de quinta-feira, ela nos chama a uma resposta a tudo aquilo que foi apresentado antes. Então, ela diz assim, olha, nós estamos chegando ao Monte Sião, ao Monte da Vitória. Um juiz está sentado no trono, está operando o julgamento, e esse julgamento é a favor de todos os homens, de todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus, né? Então, a presença de Deus faz tremer o céu e a terra, e a sua presença garante a vitória. E aí vocês vão receber um reino inabalável. Então, diante de tudo isso, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? E é justamente o que diz Hebreus capítulo 13, verso 15, especialmente, e 16, que diz assim: por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Josué, bom, você respondeu tudo, né? Porque era interessante em Israel que quem oferecia o sacrifício não era a própria pessoa que era sacrificada, era o cordeiro, né? Na consumação geral, total das coisas, o Senhor Jesus é o cordeiro, ele é o sacrifício, né? E aí, fazendo um paralelo, bom, aí deixa eu fazer um parêntese antes, né? Porque o louvor, ele é, como você estava falando aí, mais e exemplificando, né? Ele é muito mais do que simplesmente cantar. A gente confunde louvor com cantar, né? Mas louvor, ele é uma filosofia de vida, né? É a minha atitude diante da vida, a minha compreensão da vida, de quem eu sou, de quem Deus é, de tudo que Ele fez e como isso impacta a minha vida nesse mundo. Isso é o louvor, é a vida de louvor. E o sacrifício de louvor, ele é contínuo à medida em que eu vou escolhendo Deus todo o tempo. E aí sim vem o paralelo com Abraão, né? Quando ele foi oferecer o sacrifício e que até aquele momento ali ele tinha o filho dele no primeiro lugar do coração dele, e ele não matou o filho de fato, mas ele ofereceu aquele filho de fato
quando ele, no coração dele, ele ofereceu aquele sacrifício. Ou seja, é realmente no coração que acontece isso, né? O altar ali, ele era só simbólico, porque o altar mesmo onde aconteceu o sacrifício foi ali dentro do coração do Abraão. Então, o coração quebrantado, o coração rendido, né, a Deus, e essa vida que é uma resposta a essa ação de Deus, é que é o sacrifício de louvor. É assim que eu entendo. Josué, eu aproveitei aqui, peguei o comentário bíblico e a explicação do comentário bíblico vai justamente na direção que o Fernando e você também já colocaram. A expressão sacrifício de louvor por meio de Jesus é uma expressão retórica, simbólica, de que o sacrifício já foi feito. Não há necessidade mais de se oferecer outros sacrifícios. Então, o sacrifício já foi feito. Resta-nos agora louvar, reconhecer, agradecer e receber os efeitos desse sacrifício. E eu gosto sempre muito do nosso amigo Valdecir Lima, ele tem uma expressão muito forte, ele diz, quando não restam palavras para expressar toda a gratidão que sentimos por aquilo que Deus fez, faz e fará por nós, só resta uma coisa, louvar. Que aí se harmoniza com o que o Fernandinho já mencionou, que é um estilo de vida, não é cantoria, o cântico faz parte desse louvor, né? Então, na verdade, esse sacrifício de louvor, por meio de Jesus, é uma forma melhor. Jesus já fez o sacrifício, você agora aceite, receba, louve, reconheça. Eu lembrei de uma coisa aí, né? É que eu fui pastor em São Carlos e fui pastor da família do Dr. Naor Neves, né? Que foi professor de teologia ali no NASP, né? Doutor Naor Neves, né? E eu conheci ali a avó dele, né? Que já era idosa quando eu fui pastor lá. E uns anos atrás, quando eu encontrei com ele, perguntei da vovó e tal, e ela estava viva ainda, agora já é falecida, mas estava viva. E ele me contou uma história assim que me deixou o coração muito enternecido e que eu entendo aí essa vida de louvor, né? Essa resposta de louvor, esse coração quebrantado do que ele me falou. Ele diz assim, ela está bem idosa, então às vezes a gente tem que dar para ela algumas notícias tristes, como a de uma das filhas dela que faleceu, e aí a gente procurando um momento para contar para ela que a filha tinha falecido, né? Ela bem idosinha e tal, e escolhemos um momento, estava a família inteira e tal, e ela estava alegrinha e tal, sentimos que ela estava mais forte, e aí contamos para ela. E na hora ela sentiu muito, né? Baixou a cabeça, assim, e todo mundo preocupado com ela e tal, vovó, como é que você está e tal. E aí ela falou, e ele disse para mim que ela disse o seguinte, olha, me levem para o meu quarto, eu preciso ir para o quarto, eu preciso cantar alguma coisa, senão eu vou ficar louca. E ela foi para o quarto e foi cantar hinos, entendeu? E aquilo me impactou muito, né? Para mim, esse é um louvor genuíno. É a resposta de louvor de uma filha de Deus que entende quem ela é, quem é Deus na sua vida e como ela responde isso aí. Muito bem. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Quem sabe nós podíamos resumir agora uma frase assim, né? Em poucas palavras, o que impactou mais na lição, e nós terminamos. Fernando, começo aqui, já que eu comecei o início foi comigo, relembrar a festa do Monte Sião, esse reino inabalável, e que nós podemos ser inabaláveis com Cristo, já experimentar isso hoje, não pela impecabilidade, não, de forma nenhuma, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, apesar de falhos, pecadores, trôpegos, seguir adiante com Cristo, por meio da fé que vai nos garantindo a vitória. Então, essa festa do Monte Sião, esse reino inabalável, teve um impacto assim, tiveram um impacto muito forte na minha vida, na minha reflexão pessoal, na minha experiência, e a festa do Monte Sião. Que momento glorioso deverá ser esse. Que você e eu possamos nos preparar para desfrutar desse momento.
Amém. Amém. Eu- Josué. Eu quero- também vou mais ou menos nessa direção do Dom Hélio, tendo um coração muito agradecido a Deus por poder ser convidado para essa celebração. Uhum. Hoje esse convite chega a mim e chega a você, né? E ele diz, olha, existe uma festa, ela de fato já está acontecendo, o seu clímax vai acontecer por ocasião da volta do Senhor Jesus, né? Mas ela já está acontecendo. E aí ela me chama, né? Esse convite me chama agora a ter um coração agradecido, né? Uma vivência em resposta ao sacrifício de Jesus. E já com esse coração agradecido, eu posso viver as alegrias dessa celebração. E por isso que nós, como cristãos, somos chamados a viver sempre alegres, né? Porque a celebração é a celebração da vitória. E é a nossa vitória que Jesus conquistou em nosso favor. Então, por isso, não há nenhum motivo de orgulho, de exaltação, de vaidade pessoal, né? Porque isso foi conquistado pelo Senhor Jesus. Nós temos a vitória por causa de Cristo. E fica aqui a minha nota de louvor e gratidão, e eu quero confessar publicamente o nome do Senhor Jesus como sendo o nome de todos os nomes, o Senhor de todos os senhores, aquele a quem eu quero sempre render graças e louvores para todos sempre. Amém. Amém. O Dê-me. livro de Apocalipse, ele nos fala de uma montanha muito alta. E, sem dúvida, essa montanha é o Monte Sião, que vai se dividir em duas partes. E eu quero focar nesse clímax. Eu tenho uma paixão por montanha. Eu me criei junto de um monte bem pequeno, mas que para mim era enorme. Era o Morro do Capim. É pequeno. E às vezes a gente subia lá no topo do monte e ficava olhando para baixo, olhando ali o vale, o encontro do Rio dos Sinos com o Rio Rolante, especialmente no dia de muita enchente. Aquelas águas refletindo a luz eram muito bonitas. Era uma tragédia para aquele povo, né? Ninguém queria enchente, mas eu era um moleque que achava aquilo lindo, né? Mas a gente subia lá em cima da montanha. E eu fico me lembrando de muitas histórias que eu li acerca da conquista da maior montanha, o Pico do Everest, 8.848 metros de altura. E as pessoas que chegam lá em cima, eles comemoram, mas logo em seguida eles têm que descer correndo porque é gelado. E aqui nos diz o capítulo 12, verso 22, né? Aqui diz assim, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, do Deus vivo, e a Jerusalém celestial. Um dia, nós chegaremos lá, não para celebrar rapidamente e descer, nós vamos ficar lá, né? E eu quero voltar para o Apocalipse e dizer aquilo que está no nosso coração, e eu acho que está no coração de vocês também. Dizer assim, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos logo essa montanha, nós queremos logo esse reino inabalável, e que nós todos possamos estar preparados para esse dia maravilhoso de celebração, de comemoração eterna. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém. Beleza, obrigado, amigos. Eu quero terminar. Vocês estavam falando e eu estava aqui sorrindo, pensando, né? Numa letra que diz assim: aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar. Felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais. E, pulando um pouquinho, e ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar aleluia, lar enfim. É isso, esse é o nosso sonho. Hino este imortalizado na voz do saudoso Eclair Cruz e depois cantado Verdade. por outros segundos tenores. Primeiros tenores, inclusive o nosso querido Dermi. Não, e o quarteto gravou isso, né, Dom Hélio? Gravou. No Vocês Abitenim, gravaram, né? Fernando e Josué gravaram, né? Com Erlo e Eclair, né? Isso. Mas essas palavras ficaram no meu coração enquanto a gente estudava, né? Obrigado, amigos, né? Obrigado pela lição de hoje. Obrigado você aí por ter conectado conosco, né? E que a gente se conecte espiritualmente com o Senhor Jesus também.
Logo em seguida, a oração, nós vamos ter o pastor César Reis dando as suas instruções para os professores, diretores de escola sabatina, tá bom? Então fica conosco, mas eu vou pedir para orar conosco, e agora já me perdi, hein? Acho que sou eu mesmo. Então vamos orar. Deus amado, louvado seja o seu nome, Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso, dá para nós o que nós não merecemos. Somos tão pequenos, mas ainda assim recebemos a grandeza que vem do Senhor, o perdão que vem do Senhor, a justiça que vem do Senhor, e por isso de braços abertos recebemos essas promessas, Pai. Nos ajuda a lembrar que quem fez as promessas é aquele que cumpre as suas promessas. É o Senhor que é justo, é aquele que já pagou o preço do nosso pecado e que agora, Pai, nós podemos descansar e usufruir essa honra e essa glória que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, cuida de cada lar, de cada filho, filha tua que vive nessa época conturbada. Nos ajuda, Pai, a manter o coração limpo, ligado no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigos. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado você também. Fica aí com o pastor César. Olá, tudo bem com você? Mas é tão bom receber você aqui hoje. Eu estou muito feliz de ver você conectado aqui conosco, de ver você aí, você irmão, você irmã, vocês que são líderes da escola sabatina. A escola sabatina é o coração da igreja. Temos que sempre lembrar disso, porque tudo passa pela escola sabatina. Tudo passa aí por esse momento da escola sabatina. E você, professor, você, professora, nós devemos promover a saúde da escola sabatina. Promover a saúde da escola sabatina, para que ela possa crescer forte, para que possa ter vitalidade, para que possa ter vigor. É importante nós termos algumas atitudes. Você, diretor da escola sabatina, você, professor, você, professora. Então, escute o que eu tenho para dizer para você. Primeiro, é importante nós termos a classe dos professores. Vocês acabaram de assistir agora a classe da escola dos professores online com o pastor Fernando, e sempre com seus convidados e convidadas. Então, é importante você, na sua igreja, ter também a sua classe aí. Essa classe, ela não é para inibir a classe da sua igreja. Não, não é para isso não. É para ser mais uma ferramenta para ser utilizada como um apoio para a sua classe aí. Durante a semana, os professores assistirem, para que no momento em que eles puderem estar juntos, reunidos, tirar alguns conceitos daquilo que vocês aprenderam aí hoje. Tá bom? Então a classe da escola sabatina, da lição Escola Sabatina Online, ela é importante, mas ela não substitui a classe dos professores aí na sua igreja. Quer ter uma saúde da escola sabatina? Classe dos professores. Segundo, visitar os alunos, professor e professora. Vocês são pastores, vocês são aqueles que cuidam dessas pessoas. Há uma estatística aqui do estado de São Paulo que um pastor cuida em média de 475 pessoas. E um professor da escola sabatina, uma professora, cuida em média de 21 membros. 475 o pastor e 21 membros o professor da escola sabatina. Quem tem mais proximidade com a ovelha? Quem tem mais proximidade com o membro? É você, professor, é você, professora. Então, você sabe, aquele que está precisando de uma visita, aquele que está precisando de um apoio, porque lá na casa dos nossos irmãos, eu entendo que nós temos algumas restrições ainda, mas é importante, irmão e irmã, é importante a gente ter esse contato. Se você não pode visitá-lo fisicamente, vai lá virtualmente. Como? Você pode fazer uma chamada para conversar com ele, você pode fazer através do WhatsApp, você pode fazer por algumas outras plataformas que talvez você conheça e use. Então é importante você fazer esse trabalho de visitação aos membros da sua classe. Isso traz saúde, traz vigor, traz vitalidade para a sua classe. Primeiro, diz para você, a classe dos professores. Segundo, visitar os alunos. Um terceiro aspecto, né, é a gente ter um encontro com a classe. Extra igreja.
na casa de um irmão, na casa de uma irmã, né? Na casa de uma família ali da classe, a gente poder se reunir, para poder ter um convívio social, um convívio espiritual, um convívio ali de relacionamento, para comer também alguma coisa. Tudo isso é muito importante. Isso vai trazendo saúde para a classe da Escola Sabatina. Lembrando sempre do Dia do Amigo, isso traz vigor para a Escola Sabatina, traz motivação para nós trazermos também nossos amigos, nossos irmãos, né? Lembrando sempre também de que a classe é um lugar para a gente poder dar testemunhos. Mas como é que o testemunho acontece? Se acontece algo durante a semana. Por isso que é importante, nós temos projetos evangelísticos com a classe da Escola Sabatina, com a unidade de ação evangelística. Porque só vai testemunhar aquele que tiver algo ou alguma coisa para poder falar. E isso é importante, que durante a semana nós motivarmos nossos alunos a terem atividades espirituais, motivar os nossos alunos a darem estudos da Bíblia, motivar os nossos alunos a entregarem literatura, motivar os nossos alunos a fazer também algumas visitas para a classe. Essa interação, ela deve acontecer e isso vai trazer saúde para a Escola Sabatina. E sabe, amigo, irmão, professor e professor, organizar tudo isso com muita criatividade. Muita criatividade. A criatividade ela é fundamental, né, para que todas essas coisas aconteçam na Escola Sabatina. Visitação, não é? Dia do aluno, aliás, o dia da visita, não é? O dia do amigo, confraternização, participar das capacitações. Você, professor, e você, professora, é importante que você participe de todas as capacitações, fazer cursos, ler materiais, tá bom? São sugestões que eu estou te dando aí. Eu espero que você possa colocar em prática, entender um pouquinho isso e trazer saúde para a classe e para a sua igreja da Escola Sabatina, tá bom, amigo? Deus te abençoe, um forte abraço e a gente se encontra aqui na próxima semana.